Cabeça pra cima. É bom estar com você ao vivo, é o Cabeça pra Cima entrando no ar. Nós queremos que você participe conosco, inclusive tem muitas participações, vai já dar um retorno, mas convido que você esteja ligado no tema de hoje. A justiça no Brasil é justa? É algo que todos nós temos que refletir, pensar e ver o que nós também podemos fazer para ver as coisas mudar. A gente sempre transfere para outros, para as autoridades, e o que nós podemos fazer? Com certeza, nós vamos ter oportunidade hoje de pensar sobre isso. E agora, nós vamos à nossa redação com as notícias do tema de hoje. Vamos lá, Aline. No Brasil, são quase 14 mil juízes, cerca de 8 para cada 100 mil habitantes. Um número bem de acordo com a média internacional. Mas a justiça brasileira tem ganhado fama de cabide de emprego e não é à toa. São 112 funcionários para os mesmos 100 mil habitantes. Os índices internacionais não chegam à metade. Em 25 países, a média é de 50 pessoas realizando esse mesmo trabalho. Nas ruas, os brasileiros reclamam que a justiça é lenta e a voz do povo, mais uma vez, tem razão. Enquanto nos Estados Unidos um processo é julgado em 4 meses, os brasileiros têm que esperar 12 anos para ouvir a sentença final. Como explicar tanta demora se o número de funcionários está em excesso? O Brasil é campeão mundial de homicídios, 45 mil por ano. São 12% dos homicídios que acontecem no planeta. 70% dos casos são arquivados. Juízes assassinam colegas de profissão, vendem sentença e o Poder Judiciário como um todo, mesmo aqueles que se empenham no seu trabalho, acabam perdendo credibilidade entre a população. De acordo com dados da ONU, a probabilidade de um assassino no Brasil ser condenado e cumprir sua pena até o fim é de apenas 1%. Pois é, e o Cabeça para Cima traz toda essa problemática para você. Parece que esse negócio está tão longe de você, mas não está tão longe de você. Você já percebeu isso. Quando você precisa da justiça, aí você fala mal, reclama, diz que ela é morosa, não chega à sua finalidade, tudo isso, não é? Então vamos lá. Nós temos aqui, como já foi anunciado, o desembargador Jorge Uchoa, ele é presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. E eu quero já cumprimentá-lo. Bem-vindo, desembargador. Uma satisfação estar aqui. E estou impressionado com a disseminação da imagem pelo Brasil todo. Realmente impressiona. Nós hoje já estamos aí em 80 cidades brasileiras, né? A maioria delas capitais brasileiras. O senhor já deve ter debatido esse tema muito por aí, não é? Durante a vida, né? Sim, e estudado o bastante para poder afirmar que essas estatísticas não são muito verdadeiras. Opa, já começamos o debate, então. Se alguém quiser ter uma ideia disso rápida, é só lembrar do julgamento daquele cantor lá nos Estados Unidos que matou a esposa e que levou quase um ano na televisão sendo julgado. Verdade. Ameaçaram de tirar a televisão do ar, o juiz chegou a tirar, mas voltou. E quando o julgamento chegou ao final, depois de um ano, verificaram que aquelas luvas que estavam ali desde o começo do julgamento não cabiam na mão dele e que o sargento que fez todo o trabalho de prisão era discriminador racial. Ótimo. Nós vamos então voltar para aprofundar isso aí. E o senhor já sentou, já pimentou. Já veio que aqueles 4 meses que foram citados na estatística não são verdadeiros. E é muito bom também dar as boas-vindas ao doutor Adenor Gonçalves. Já tivemos outras vezes por aqui. Está pronto para debater essa história, Adenor? Olha, primeiro eu quero mais uma vez parabenizar, não é, o seu programa, parabenizar o Cabeça para Cima, realmente o sucesso que está acontecendo, obrigado. Não só no meio evangélico, mas hoje realmente este programa é um programa que realmente tem um significado, tem uma importância realmente muito grande para a sociedade e para a família brasileira. Quanto ao tema, eu creio que é um tema que realmente interessa a todos os brasileiros, não é? Hoje, realmente, a justiça brasileira, com todo o respeito aqui ao desembargador Uchoa, que realmente tem que defender a justiça, mas muitas vezes nos deparamos realmente com situações tremendamente caóticas e que realmente precisa ser debatidas até para que o povo, você que está em casa, tenha realmente conhecimento
não é, dos bastidores, como realmente acontece. E, de repente, como lidar de alguma maneira Como com isso, lidar, né? com certeza. Eu quero também apresentar e dar as boas-vindas a um outro ausídico, não é? O Dr. Luiz Paulo de Sequeira. Ele é um advogado civil e é bom tê-lo aqui. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Eu queria agradecer também o convite para participar desse debate, um tema super interessante. Vou poder aqui trocar ideias com esses dois paladinos da justiça, o desembargador Jorge Uchoa, pastor Adenor e doutor Adenor, e que vão muito enriquecer aí o debate, e a gente vai poder expor as ideias e, quem sabe, tentar mudar alguma coisa a partir disso. Será que a gente tem matéria suficiente para preencher o programa de hoje com essa discussão? A justiça brasileira é justa? É uma discussão fartíssima, sem dúvida. Eu acho que vai faltar muito tempo ainda. E nós temos aí o pessoal que quer falar, aí o povo fala também, eles são impiedosos. Eu acho que o doutor Uchoa hoje vai ter bastante trabalho, né? Não sei como é que vocês conseguem colocar um desembargador aí na Berlinda para isso tudo. Mas vamos lá. A pergunta é o tema mesmo. Ele é o que mais vai sofrer. É o tema da discussão. A justiça brasileira é ou não justa? É muito subjetiva a pergunta, ou pelo menos o resultado da pergunta, a resposta da pergunta, porque o que é justo para uma pessoa não é para outra. Na justiça não há empate. Ninguém vai à justiça sem pensar que está com um bom direito. E às vezes não está. Como não há empate, alguém perde e alguém ganha. Costumamos dizer até que uma sentença para quem ganha é uma sentença brilhante, mas para quem perde é uma sentença data venia. Teoricamente, metade da sociedade, se perguntada, vai dizer que não gosta da justiça, porque são os que perderam. E entre os que ganharam, alguns já foram 2 vezes e perderam 2 vezes. No Japão, que é um modelo quanto a isso, uma pessoa tem vergonha de ir à justiça com uma causa, porque eles lá procuram resolver os problemas na sociedade. Eles têm uma questão de cerca, por exemplo, e procuram um mais velho, um respeitável mais velho, e ele vai ser um árbitro e decide. Quando eles têm que ir à justiça, eles vão contrafeitos por causa disso. Mas no Brasil, todo mundo vai à justiça. A justiça criou um caminho popular. A justiça especial, a justiça de pequenas causas, não depende de advogado, não tem custas, não tem problema nenhum, a pessoa se apresenta lá, faz sua queixa, é atendida primeiro por pessoas que vão tentar conciliar e depois vão ao juiz para o julgamento. Mas, quando se diz que o povo não gosta da justiça, podíamos primeiro ir olhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Doutor Uchoa, daria para a gente passar para esse tema depois, porque o pessoal aí vai falar e talvez vale provocar de novo. A gente ficar nessa situação aí da excelente ponderação sua sobre se a justiça é ou não é justa e dessa subjetividade, né, colocada aqui. Dá para a gente... Dá, eu só quero fazer uma observação. O povo brasileiro foi enganado pelos políticos quando disseram que fizeram uma reforma do judiciário. Não houve reforma do judiciário. Que era uma das perguntas que eu lhe faria. Vamos estar discutindo também ao longo disso, né? Com certeza. Adenor, e aí, é justo ou não é a justiça brasileira? Olha só, realmente não deixa de ser um tema subjetivo. Entretanto, o desembargador Uchoa, realmente ele tem razão quando ele coloca que para aqueles que têm sucesso nos seus pleitos, nas suas causas, não é? Quando batem a porta da justiça, com certeza ele entende que é justo por ele entender que tem um bom direito. E para aquele que perde, ele realmente sai dali inconformado, porque, quer dizer, ninguém nunca está conformado quando perde alguma coisa. Entretanto, o que eu tenho a dizer quanto se a justiça é justa ou não, isto eu creio que não está
na situação em si de uma causa que está sendo julgada ou não. Isto é, quer dizer, isto não é pertinente ao cidadão, à pessoa, à família, em ter ou não a sua causa ganha, e sim a forma que o processo é tratado. A forma, muitas vezes, que alguns juízes dão neste processo. Não aqui com todo respeito ao desembargador, mas nós encontramos realmente juízes sérios, desembargadores honrados. Com certeza. Mas nós encontramos também juízes que, talvez por excesso de trabalho, talvez por ter aí um acúmulo de processos muito grande, que ele tem que estar ali analisando cada um deles para dar o seu parecer, que muitas vezes dão sentenças injustas. Muitas vezes dão pareceres que todo mundo percebe que foi um parecer que ele não leu o processo. E aí é que cabe a pergunta: houve justiça? Absoluta não, absolutamente não. Foi uma decisão em cima do cansaço. Foi uma decisão em cima da má vontade até de exercer a sua própria profissão. Que isso não é só aos juízes, também cabe aos pastores, aos contadores, em todas as profissões. Entretanto, eu entendo que ao juiz há uma responsabilidade muito maior. Eu entendo que a profissão de juiz, ela ultrapassa o compromisso da responsabilidade com a sociedade. Eu creio que é um sacerdócio. E o desembargador Uchoa disse isto hoje à tarde muito bem. Ele nunca encarou a profissão dele tão somente como uma profissão, mas realmente é um sacerdócio. E o magistrado que não entende desta forma corre o risco de realmente decidir muitas vezes com injustiça e não com justiça. Antes da gente passar para o intervalo, nós queremos ouvir aí a opinião do Luiz Carlos, que parece que estava coçando a garganta já para entrar. Eu concordo em parte com o doutor Adrenor e com o desembargador Uchoa, e eu vou fazer um adendo que dos três poderes, o poder judiciário, ao que me parece, é o poder mais correto e mais limpo de todos eles. Se o poder judiciário e a justiça é justa ou não, isso depende. Depende de uma série de fatores. Depende da pessoa que saiu perdendo, da pessoa que saiu ganhando no processo judicial. Depende de que forma é aplicada a lei e para quem é a lei. Por exemplo, é sabido que a lei penal no Brasil é muito mais aplicada e muito mais voltada para as pessoas pobres, porque os crimes punidos os crimes praticados por pessoas de baixa colarinho renda branco são punidos com penas ínfimas, ou quando são punidos com penas maiores, tem uma série de atenuantes e uma série de coisas que fazem com que o cara efetivamente não venha a cumprir a pena, não venha a pagar efetivamente pelo que fez. Então, a justiça aí, e a grande massa da população fica, talvez, um pouco insatisfeita com o Poder Judiciário, primeiro pela impunidade, que se vê que a solução dos crimes, poucos são os crimes que chegam a serem desvendados e que os culpados vão para a cadeia, né? Eu lembro a Vossa Excelência que há 120 mil mandados de prisão no eixo Rio-São Paulo, em que houve julgamento, condenação e os mandados estão lá e não são cumpridos. Dormindo em berço. E aí não é justiça. Pois é. Nós vamos ter que fazer um intervalo, logicamente, que a gente prossegue aí na nossa discussão, mas já deixando aí alguma coisa para o nosso próximo segmento. Quase sempre a gente vê ou juízes, ou advogados, ou todo o aparato, não é, judicial, todo o poder, as pessoas falando da diferença entre o legal e o justo. Aquela ideia da sentença foi legal, mas ela não foi justa. O advogado que patrocinou e ao final pode ter seguido o processo direitinho e o juiz é obrigado a letra da lei a sentenciar no espírito. Não é na forma daquilo tudo, mas talvez a gente possa, pelo menos com rapidez, dizer se esse dilema existe quando o juiz sentencia, quando o advogado patrocina a causa, não é? Ganhou pelo cochilo do outro advogado, ganhou por uma brecha da lei e o resultado não correspondeu com aquilo que a razão, basicamente, diria que é a justiça. Vamos ao intervalo e a gente volta já.